bom dia! Tudo bem com vocês? Como foi de feriado? Não podemos iniciar nossa aula hoje sem falar do dia de ontem, o dia tão importante para o nosso país, tá? Ontem foi 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil, ok? Esse ano, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde ir pra rua desfilar e fazer uma festa bem bonita. Mas, ano que vem, com fé em Deus, estaremos juntos e faremos uma bela homenagem, tá bom? Então, hoje é dia 8 de setembro, terça-feira, e nós vamos dar início à nossa aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as capitais do Brasil. Vamos lá? Então, para isso, eu vou colocar aqui para vocês 3 imagens de 3 cidades brasileiras. São elas: Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Eu quero saber se vocês sabem me dizer o que é que essas 3 cidades têm em comum. Bom, essas 3 cidades, elas já foram capital do Brasil, tá? O Brasil não teve sempre Brasília como capital. A primeira capital do Brasil foi Salvador, nossa cidade, ok? Depois passou a ser Rio de Janeiro e atualmente é Brasília, ok? E a nossa cidade de Salvador, ela nasceu para ser capital antes do período da colonização. Desde esse tempo, os portugueses eles já tinham muito interesse pela Baía de Todos os Santos, porque era um local tranquilo para fazer importação e exportação, e também ele estava em uma posição geográfica boa entre a África e a Europa. Então, Salvador já encantava até mesmo os portugueses. E então, Salvador foi construída e planejada para virar sede do recém-instalado Governo Geral da Colônia, ok? Então, lá em Salvador, seria fundado no ano de 1549, seria construído Salvador, que seria e foi a primeira capital do Brasil, ok? E lá também era muito propício, também porque os principais engenheiros de açúcar não estavam distantes da cidade. Então, eram vários fatores positivos que tornaram Salvador a primeira capital do Brasil, tá bom? Mas, em 1763, a capital brasileira mudou, deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Os tempos já eram outros. A ocupação portuguesa já havia avançado sobre uma faixa mais ampla do que o determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que foi criada em 1565 como parte do projeto de expulsão dos franceses da região, tinha condições precárias. Quem lembra, nós já falamos sobre isso. A cidade do Rio de Janeiro tinha muitas sujeiras nas ruas, a cidade não tinha esgoto, tinha muito lixo espalhado, tinha fezes, tinham muitos animais, como rato, barata. Lembram disso? Pois é. E foi então que o governo da época pensou e melhorou a cidade do Rio de Janeiro, porque as nobrezas passavam por ali e via aquela cidade tão feia, tão suja. Foi então que aconteceu a reforma do Rio de Janeiro e ele passou, em 1763, a ser a capital do Brasil, tá bom? E depois da cidade de Salvador e da cidade do Rio de Janeiro, chegou a vez da cidade de Brasília, que é a nossa atual capital do Brasil, tá bom? Ela seria inaugurada em 1960, e o presidente da época era Juscelino Kubitschek, certo? O Rio de Janeiro se manteve como capital do Brasil por muito tempo e várias mudanças foram acontecendo ao decorrer do tempo. A cidade foi sede do Brasil durante todo o período imperial e por décadas após a proclamação da República. Na década de 1950, porém,
veio a consolidação da transferência de capital para o Planalto Central. Entre os motivos apresentados para a mudança estavam ter uma sede em um local protegido de possíveis ataques, a ocupação da região central do país e a integração entre todas as regiões, certo? Então, como nós conversamos na última aula de Geografia, Brasília, ela faz parte do Distrito Federal, que faz parte da região Centro-Oeste. E a região Centro-Oeste, ela faz fronteira com todas as outras regiões, tá bom? Então, alguns dos motivos de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, foi exatamente ter a sede em um local protegido, caso existisse alguma guerra ou alguma invasão. A cidade de Brasília, ela está no meiozinho do Brasil, mais ou menos, então ela está protegida. O nosso presidente, alguns dos governantes estariam protegidos, e também por estar em ligação com as outras regiões, tá? A região do Centro-Oeste, ela consegue fazer fronteira com todas as outras regiões do Brasil, tá bom? Então, a cidade de Brasília, ela foi construída especialmente para ser a capital do nosso Brasil, tá bom? No quinto ano, tem atividade no módulo de História. Leiam com calma, tranquilos, tá? E até daqui a pouco para nossa aula de matemática. Tchau, tchau!